Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que seja uma noite inspiradora para todos nós. Nós vamos fazer a abertura da nossa reunião da noite de hoje, primeiramente pedindo a Deus, nosso Pai, que nos inspire, que nos apazigue, que nos console, que nos fortifique. Muitos de nós podem ter vindo até esse centro em busca de lenitivo, de ajuda, de auxílio, de paz. Que possam retornar para seus lares, levando consigo aquilo que vieram buscar. Que possam elevar o pensamento ao Mestre Jesus nesse instante. Imaginá-lo junto de nós, visualizando aquilo que nós precisamos, aquilo que viemos buscar, consolando, dando forças, encorajando-nos para continuar a nossa senda. E em nome desse nosso irmão maior, nós damos por aberta a nossa reunião desta noite, que ela seja muito proveitosa para todos nós, e que levemos conosco todo o bálsamo, toda a consolação, tudo aquilo que vai nos inspirar para que amanhã, um novo dia, possamos ter forças para recomeçar e superar todos os nossos obstáculos. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Mesmo que seus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o 43º livro que Francisco Cândido Xavier trouxe para nós, através de um espírito chamado Cândida, que assina o livro como Irmã Candoca. O livro chama-se Páginas do Coração. Com certeza não é um livro muito divulgado, não é um livro muito comum nas bibliotecas espíritas, mas é um livro assim singular, que nos traz uma mensagem muito serena, muito bela, muito tranquila. Ela desencarnara e no plano espiritual, através das mãos iluminadas de Chico Xavier, trouxe várias cartas endereçadas ao seu marido, que ficou aqui. Ele, um trabalhador da seara espírita, recebera essas cartas como um grande alento, como uma grande esperança de que nada mudou, de que agora apenas os papéis estão sendo desenvolvidos em locais diferentes, mas que eles estavam unidos no ideal somente, que é de se melhorarem e fazer algo em benefício do semelhante. E ela, do plano espiritual, o inspirava, trazia-lhe mensagens, dedicava-lhe todo o seu amor, todo o seu carinho. É um livro que, na realidade, é uma declaração de amor.
bem profunda, bem sincera e totalmente lúcida, desprovida de floreios, mas emanada de um sentimento que é aquele sentimento que nós realmente buscamos, tentamos alimentar e queremos que ele viva em nosso peito, o verdadeiro amor. Esse livro nos diz que nada, absolutamente nada, pode separar aqueles que foram unidos pelos laços do amor. Aquela máxima, o que Deus uniu, o homem não separa, é mais que verdadeira. Porque não há como se desvincular aqueles que se amam, nem a morte, nem a separação. E quantos de nós convivemos separados, a sofrer, a maldizer do destino que fizeram com que os nossos sonhos ficassem longe de nós. E quem não tem, quem nunca teve, aquele ou aquela ou aqueles a quem dedicou todo o seu carinho, todo o seu amor. Um amor que é incondicional, que não tem rótulos. Um amor que não pede absolutamente nada. Um amor que é doação. Esse livro nos inspira justamente a darmos um grande valor a esse sentimento. Quem nunca foi apaixonado pelos seus pais, pelo seu pai ou pela sua mãe, que já está no plano espiritual, pelo seu avô ou pela sua avó? Quem nunca dedicou aos seus filhos um amor que é a sua vida? E muitas vezes o destino os arrebatou, os conduziu para a morada celestial, deixando aqui um coração partido e sofrido. Tudo tem um porquê. E tudo, aqui no plano terra, como encarnados que estamos, é passageiro. Mas se tem uma coisa que nós podemos afirmar com toda veemência e com toda certeza, que não é passageira, são as virtudes que nós adquirimos, e dentre elas, o amor inesgotável que podemos e nutrimos pelo semelhante. Nós, seres humanos, temos uma capacidade enorme de amar. E muitas vezes nós nos perdemos na idolatria própria, no nosso egocentrismo. E voltamos todo o nosso amor, toda a nossa dedicação para nós mesmos, pensando que, uma vez satisfeitos, nós encontraríamos a felicidade. E nos enganamos, nos equivocamos totalmente. Outro equívoco muito comum é quando nós jogamos todas as nossas fichas em outra pessoa, como se ela fosse a responsável pelo nosso amor, pela nossa felicidade, pela nossa construção interior. E miramos toda a nossa felicidade nesse ser. E chega o dia inevitável que esta pessoa se retira do quadro da nossa vida. E as nossas fichas são todas jogadas água abaixo. Então teimamos em viver aonde? Na solidão, no desespero, na revolta. Ainda crianças que somos, no conhecimento desse sentimento máximo,
nós equivocamos nas nossas escolhas. O amar é muito mais do que o ter. O amar, na realidade, é trazer o próximo para dentro do nosso coração. É reservar ali em nosso íntimo uma casinha, um local acolhedor, aonde deixaremos por toda a eternidade aqueles a quem nós elegemos. E nesse local existe muito espaço. Pensamos ser pequenininho, mas o nosso coração é grandioso e pode abrigar toda a humanidade. Como disse, ainda crianças que somos, no conhecimento desse sentimento tão pleno, tão forte, razão da nossa existência, nós miramos esse sentimento em apenas uma, duas ou meia dúzia de pessoas. Mas já é um grande avanço. A partir do momento que nós deixamos de nos amar tão efusivamente e dedicamos esse sentimento ao próximo, já é uma evolução. É o estágio em que nos encontramos. Ainda pedir que nós amemos a humanidade inteira, a todos os nossos irmãos, para nós é pedir muito. Mas iremos nos desenvolver nesse quesito. A vida nos dará oportunidades de estar em contato com mais pessoas, de entrar mais naqueles corações, de compreender melhor o semelhante, de saber trazer para fora o que eles têm de mais puro e acolhedor. A partir daí, quando soubermos quantos tesouros existem em cada um dos nossos irmãos, haveremos de ser mais felizes. Mas no estágio em que nos encontramos, ainda miramos esse sentimento tão grandioso em poucas pessoas. E quando elas se vão, o nosso desespero toma conta. As lágrimas rolam e o coração raramente é consolado. Nesse livro, nós vamos ver justamente uma esperança, ou melhor, a realidade do que acontece na vida de todos nós. Aqueles que já partiram continuam conosco em pensamento. Citando algumas passagens desse livro, ela nos diz que por ocasião da festa do seu aniversário, a família se reuniu e fez essa festa por ela. E ela vivenciou cada instante, cada momento, cada sentimento. Estava viva, estava ali, estava presente, estava respirando aquela atmosfera de amor. Então, como nós podemos dizer que aqueles que partiram estão apartados de nós? Não estão. E uma das coisas que ela fala é justamente a dificuldade de alçar as esferas superiores, tendo em vista que deixar aqui na terra os seus maiores tesouros. Os vínculos são muito fortes, que impedem que ela, ou aqueles que já partiram para a pátria espiritual, deixem esse plano terra e sigam as esferas maiores. Porque o amor não deixa para trás os seus afetos. Diz-nos sobre a saudade, que ela é persistente. Mas
o mais singular e o mais belo, que o sentimento não mudou 1 milímetro sequer. O sentimento é mais vivo e mais puro. A compreensão se torna muito mais nítida. E aquilo que se deve vivenciar, temporariamente afastados, é aceito. E essa nova tarefa começa a se desenvolver. Ele, trabalhador de uma casa espírita. Ela, aquele espírito que está sempre a instruí-lo, orientá-lo, fortalecê-lo. Vejam bem que o trabalho que desenvolvemos aqui nesse plano Terra, do lado de lá continua. Nós não passamos para a esfera espiritual para descansar, para viver numa atmosfera de ociosidade. O trabalho persiste, o estudo persiste, a melhoria persiste. Tudo nesse universo é movimento e nós, com toda certeza, não iremos nos estagnar. Nós não iremos parar, iremos continuar a desenvolver. E quais são as nossas maiores potências? A intelectualidade ou o sentimento? Eu diria que, em primeiro lugar, o sentimento. Mas, inevitavelmente, ele tem que estar alicerçado na intelectualidade. Esses são os dois pesos da balança que nós devemos levar a bom termo na nossa existência. Estamos aqui justamente a estudar, a aprender o beabá, o básico. E aprendemos sobre física, sobre química, sobre matemática, sobre engenharia, sobre medicina. E aliado a isso, utilizando todo esse conhecimento para quem? Pelo próximo. Aprendemos a respeitar, aprendemos a compartilhar, aprendemos a amar, aprendemos a perdoar. E qual o sentido da vida, então? Justamente esse, nós aperfeiçoarmos as nossas potências. Mas muitas vezes, nós estamos tão atrelados aos nossos sentimentos desencontrados, que a menor frustração nós estagnamos, nós paramos, nós esquecemos os objetivos da vida, porque nós viemos para cá. E nos recolhemos numa dor que nos maltrata, que nos fere, que nos torna sombrios, que nos tornam taciturnos, que nos tornam amargos. Imaginem os nossos afetos no plano espiritual, ligados, vinculados a nós pelo coração, vendo-nos a sofrer desenfreadamente aqui no plano Terra. Qual o desespero que lhes aportará? Qual a dor lancinante que lhes ferirá o coração? Qual a frustração, qual a tristeza? Pois estamos todos ligados. Assim como nessa carta, ela dizia da felicidade da comemoração do seu aniversário, uma coisa tão simples e singela. Haveria ali a sua presença. O que dirá num momento de dor? O que dirá num momento de sofrimento? O que dirá num momento em que as lágrimas banham abundantemente a face daqueles a quem amamos? Qual o desespero? Estamos ligados por esse sentimento. Trabalhamos um pelo outro. E nada, absolutamente nada, nos separa. Tudo na vida tem seu objetivo. E bem o sabemos que aqui, nesse plano, tudo é temporário. Tudo vai passar. E temos que aprender a conviver com isso. Temos que aprender a conviver com as perdas temporárias. Mas a consolação que existe
para aqueles que já conhecem um pouquinho da realidade da vida, saberá que nos momentos de dor, de separação, não se diz adeus, se diz até breve. Não se separa, porque aquilo que Deus uniu, nada nesse universo separa. Me lembro quando, alguns meses atrás, estava aqui fazendo a palestra sobre o livro Renúncia. Em que Emmanuel tão perfeitamente nos traz uma obra-prima que retrata um espírito de nome Alcione, que já habitava outro sistema, longe do sistema solar. Estava muito longe daqui. Méritos seus. Conseguiram evoluir de tal forma que fora levada a mundos felizes, aonde não existe o sofrimento que existe aqui, as desigualdades que existem aqui. Pensem bem, como seria esse mundo feliz? Esse mundo em que não há discórdias, não há sofrimento. Assim, evolução, trabalho, melhoria. E ela, onde se encontrava, estava emocionalmente ligada a um espírito que estava aqui na Terra, que convivera com ela em épocas pretéritas e que tinha feito as más escolhas, mas ela o amava e pediu para que voltasse para a Terra, para aqui reencarnar em conjunto com ele, juntamente com ele, para ajudá-lo a evoluir, tendo em vista que ele se encontrava nas regiões umbralinas. Olha que diferença. A partir daí eu digo que a vida é feita de escolhas. Um escolheu o mau caminho, o outro o bom caminho. Mas ambos estavam ligados pelo sentimento. E ela abandonou esse mundo. Veio para um mundo de trevas que é a nossa terra. Na Idade Média, na Idade das Trevas, na época da Inquisição, o período mais negro da história da humanidade, para buscá-lo, para tentar ajudá-lo. Isso tem um nome: amor. E não existe barreiras, aí está a comprovação, não existe barreiras para esse sentimento. Você pode ter tudo, mas se não tem junto de si aqueles a quem ama, você não se satisfaz. E assim foi ela. E veio, e viveu dignamente, sofreu muito, mas fez boas obras, ajudou muita gente. E no final, ainda sofreu um martírio. Olha que coisa, pelas mãos daquele a quem ela amava. Foi quem assinou a sentença de morte dela. E mesmo assim, nos últimos suspiros, ela o perdoou. Não só o perdoou, mas ali ainda declarou todo o seu amor por ele. Então vejam o que é esse sentimento que nos guia, que dá sentido à nossa vida. Não há o que separe. Seja um amor filial, maternal, paternal. Amor não tem rótulo. E em nosso coração cabem muitos e muitos afetos. Há os especiais. Mas, com toda certeza, isso se dá
por causa da nossa temporária limitação em amar. Ainda estamos a aprender, ainda estamos a nos desenvolver nesse quesito. Vamos lembrar a figura tão humilde, tão bela, tão doce do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que dedicou amor incondicionalmente a tantas e tantas pessoas, pessoas simples, pessoas com todos os tipos de problemas, com todas as limitações, e os amava incondicionalmente. Ele que sabia ler a alma de cada um, conhecia-os. E os afetos nós reconhecemos pela vibração. Podemos desconhecer a pessoa, mas quando chegamos próximos, sentimos aquela satisfação de estar ali perto, de olhar, de tocar, de conversar, de conviver. É sinal que nossos afetos estão espalhados por aí afora. E o nosso exercício máximo nessa existência é aprender a amar a todos. Se nós temos a ambição de um dia habitar os mundos felizes, com toda certeza, para chegarmos até lá, nós temos que ter o nosso coração o sentimento incondicional do amor. Tantos e tantos mártires do cristianismo estão ainda ligados a esse planeta. Poderiam estar em outras esferas muito mais elevadas, mas aqui sofrem, aqui se martirizam, se sacrificam por esse sentimento. E fazem isso com felicidade, com muito boa vontade. Aliás, para eles não é sacrifício, é dever. Assim como para a mãe e para o pai cuidar do filho é um dever de amor. Esse sentimento ao espírito se faz da mesma forma, tão forte, tão belo e tão pleno. É necessário que aprendamos a amar. É necessário que aprendamos a respeitar as separações temporárias e entender que dia virá em que nos reuniremos, nos abraçaremos e trocaremos todos os nossos sentimentos novamente. Tudo é temporário. Tudo passa, mas o amor é eterno. Que nunca nos esqueçamos disso. Então não venhamos a sofrer ou nutrir uma autopiedade por nós mesmos quando a solidão temporária bater a nossa porta. Saibamos que do outro lado, alguém que da mesma forma nos amou, continua a amar e trabalhar conosco pelo nosso aperfeiçoamento, pelo estreitamento ainda maior desses laços tão belos, tão verdadeiros, que dão sentido à nossa vida. Se tivesse que expressar numa palavra qual é o sentido da vida, com toda certeza, não titubearia um segundo em afirmar que o sentido da vida é o amor. É para isso que nós estamos aqui. E ele se subdivide em muitas e muitas virtudes. Então, quando nós falamos de fraternidade, quando falamos de caridade, quando falamos de indulgência, quando falamos de perdão, quando falamos de bondade, quando falamos de serenidade, nós estamos apenas expressando algumas faces do amor.
saibamos que, para amarmos com toda a pureza, é necessário que venhamos a desenvolver todas essas virtudes em nosso íntimo. Aceitar o destino, aceitar o que nos é imposto, que é feito justamente para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso bem. O amor tem o condão de colocar em nossa face, em nosso semblante e em nosso olhar, algo que ninguém pode tirar. Que a serenidade, a candura, o brilho, a luz de cada um possa se estampar em seus corpos, em suas faces, seus olhares, demonstrando que o seu amor vive por todos a que estão ligados. Que Deus nos inspire, nos abençoe e faça-nos compreender que a separação, ela pode ser muito bem trabalhada. E aquele sentimento de saudade, que ele não se torne doentio, mas sim sadio. Aquela saudade bela, bonita e que expressa todo o sentimento. E aqueles que ainda estão na convivência de seus amados, que aproveitem cada instante, pois a vida sem amor não faria o menor sentido. Que Deus nos inspire, nos abençoe, nos fortaleça, hoje e sempre, que assim seja.